Jeremias capítulo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Tem compaixão da nossa vida. Deus, nós estamos como o povo de Israel. Muitas vezes, ó Deus, ó Pai, nós quebramos na Tua mão. Nós fomos barro ruim, terra dura, difícil de ser moldada. E o Senhor bem podia ter nos lançado longe. Mas o Senhor é Deus de misericórdia e bondade. E o Senhor não desiste de nós. Então, Pai, porque o Senhor deu Jesus na cruz por nós, e porque o Senhor não desiste de nós, fala a nossa alma nessa manhã. Fala da maneira que só Tu podes fazê-lo, ó Deus. Porque, ó Deus, a eficácia da pregação se dá por meio da ação do Espírito Santo que fala na palavra. Então eu peço, Deus, que o Espírito do Senhor abra o entendimento de quem ouve, abra o coração de quem escuta, abra o entendimento e o coração de quem prega, e que nós tenhamos a plena convicção e a percepção por Tua graça de que quem nos está falando neste momento é o próprio Senhor. Que a presença do Senhor seja perceptível de maneira graciosa aqui. E que Teu povo, ó Deus, tenha um encontro vivo e pessoal contigo, ao ouvir a Tua palavra. Aquece o nosso coração, Pai. Restaura-nos, envergonha o inferno na vida de todos nós. Glorifica o nome de Cristo na nossa vida. E molda-nos à imagem do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Certa vez, queridos irmãos e irmãs, um homem chegou para um pastor na Inglaterra e disse a ele o seguinte: Pastor, eu não vou frequentar mais a igreja. Eu já ouvi mensagem de quase todos os textos das Escrituras. Os hinos que se cantam na igreja são hinos de mais de 100, 200 anos, e eles não falam muito a nossa história nos dias de hoje. Eu não preciso frequentar mais a igreja. É algo irrelevante para mim. Aquele pastor disse àquele homem o seguinte: é um grande desafio mesmo frequentar a igreja. E nem todos os que estão na igreja são perfeitos. Mas imagine comigo como era a arca de Noé. Quando você passava perto do chiqueiro da arca de Noé, como os porcos eram fedorentos ali na arca de Noé. Imagine que você estava cansado de tanto trabalhar, e aí na arca de Noé, o elefante tomava sua tromba e você acordaria assustado.
Imagine que você queria um momento de privacidade e chegava a irmã girafa com seu grande pescoço, olhando tudo que você está fazendo. Devia ser muito complicado estar na arca de Noé. Mas fora da arca, todos estão mortos. Dentro da arca, todos estão salvos. Fora da arca, todos estão mortos. Dentro da arca, todos estão salvos. Fora da verdadeira igreja de Cristo Jesus, todos estão mortos. Dentro da verdadeira igreja de Cristo Jesus, todos estão salvos. E queridos irmãos e irmãs, Deus, quando usa os profetas do Antigo Testamento, muitas vezes lança mão de figuras, de alegorias e de parábolas. E aqui Deus faz com que Jeremias experimente algo que é uma parábola diante dos nossos olhos e apresenta algumas metáforas para mostrar como Deus trata com cada um de nós. Deus manda Jeremias descer e ir à casa do oleiro para ouvir a palavra de Deus. E chegando lá, a Bíblia diz que o oleiro está no seu trabalho sobre as rodas. O oleiro tinha um pedalzinho onde ele pedalava, então girava uma engrenagem e ali ele colocava o barro e apertando com a mão. E Jeremias está observando então o oleiro pedalando ali e ele molda o barro e de repente o barro quebra na mão do oleiro. Se fosse qualquer um de nós, diria: que barro miserável, e jogaria o barro fora. Mas aquele oleiro não desiste do barro. Ele molha o barro, ele continua pedalando. E depois então ele faz um vaso maravilhoso. E o Senhor diz ao povo de Israel que o barro é o povo, que Deus é o oleiro. E ainda que nós quebremos, Ele pode fazer de nós um vaso novo. É interessante ao olharmos para essas metáforas do texto, para essa mensagem que é uma parábola diante dos nossos olhos. Nessa mensagem, Deus é o oleiro, o povo é o barro. Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro. Se Deus é o oleiro e nós somos o barro, a casa do oleiro só pode ser a igreja de Cristo Jesus. E hoje então, o Senhor nos apresenta aqui a casa do oleiro. A casa do oleiro é o lugar onde o oleiro trabalha. E talvez você não imaginou que tinha saído hoje de casa para estar na olaria de Deus. Seja bem-vindo, você está na olaria de Deus. E aqui o Senhor vai trabalhar a tua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aqui o texto nos mostra o que o Senhor faz na casa do oleiro. Qual é o nosso tema, pastor? A casa do oleiro. E a casa do oleiro é lugar de quê, pastor? Em primeiro lugar, o texto nos diz que a casa do oleiro é lugar de humilhação. A casa do oleiro é lugar de humilhação. Olhemos para o texto. Versículo 18 diz. Versículo 1, capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Versículo 3 diz: desci à casa do oleiro. A casa do oleiro é lugar de humilhação. Logicamente, Jeremias está na parte alta da cidade de Jerusalém. E as olarias ficavam na parte baixa, talvez do lado de fora do muro. E para Jeremias sair de onde ele está, ele precisa descer num sentido geográfico. Mas esse verbo usado no hebraico aqui para descer não significa descer somente no sentido geográfico. Esse verbo significa prostrar-se. Esse verbo significa inclinar-se. Esse verbo significa ajoelhar-se. Então, no sentido geográfico, Jeremias tem que descer. Mas ele não tem que descer somente no sentido geográfico. Para ir à casa do oleiro e aprender, ele também precisa descer no sentido existencial. Porque Jeremias era filho de sacerdote, um profeta destacado. Ele nunca trabalharia numa olaria, não seria perda de tempo ir ali.
Mas para chegar naquele lugar ele precisa descer. Descer geograficamente. Descer existencialmente. Precisa se humilhar para estar disposto a aprender de Deus. Até numa olaria. Num lugar onde Deus quebranta vidas e reconstrói. Ao olhar para esse verbo descer, que aparece 2 vezes, nós precisamos aprender que para estar no meio do povo de Deus, nós temos que descer. Talvez não no sentido geográfico, mas sim no sentido existencial. Nós precisamos nos humilhar na presença do nosso Deus. Todas as vezes que saímos da nossa casa e nos juntamos com a igreja de Deus para adorar, nós não podemos ter uma atitude soberba, superior, como quem é melhor do que os outros. A atitude do nosso coração tem que ser uma atitude de humildade, de prostração, de quebrantamento. Não foi por acaso que o presbítero Edson leu na confissão aquela maravilhosa parábola, outra parábola de Jesus, na qual ele diz que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: Deus, obrigado, porque eu não sou como os demais homens, ladrões, adúlteros, injustos e roubadores, nem mesmo como aquele publicano que está orando ali atrás. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho e jejuo 2 vezes por semana. E a Bíblia nos diz que o publicano, estando lá atrás, não ousava nem levantar a cabeça e batia no peito dizendo: Senhor, ser propício a mim, pecador. Deus, ser propício a mim, pecador. Jesus pergunta na sua parábola: quem voltou para casa justificado? E ele mesmo diz o segundo: porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. A casa do oleiro é lugar de humilhação. Na igreja, amados irmãos e irmãs, nós somos alimentados e muito abençoados, mas na igreja nós somos humilhados a cada instante, porque na igreja as pessoas não fazem tudo aquilo que você quer sempre. E muitas vezes na igreja o seu pecado vai ser confrontado, o seu orgulho vai ser confrontado, você vai ser chamado a caminhar a 2ª milha, vai ser chamado à humildade. E para estar no meio do povo de Deus, na casa de Deus, você precisa ser humilhado e viver uma vida de humildade para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então talvez você veja aqui pensando nessa manhã que seria exaltado. Eu gostaria de lhe dizer que você está na casa do oleiro, e a casa do oleiro é lugar de humilhação. É lugar de quebrantamento, é lugar onde Cristo é exaltado e onde nós nos humilhamos em sua presença. Ah, queridos, o Senhor diz que todo aquele que se exalta, que se acha demais, que tem uma opinião grandiosa sobre si mesmo, será humilhado. Mas todo aquele que se humilha vai ser exaltado. Eu gosto muito, irmãos, do testemunho de João Batista. Ele prega para milhares de pessoas do deserto. Mas quando o Senhor Jesus vem agora, pouquinhas pessoas vão escutá-lo. E um judeu vai zombar de um dos seus discípulos: ué, o seu mestre não era o grande pregador, o grande avivalista, a sua igreja não era a igreja do momento? O que aconteceu? Ninguém mais veio aqui ouvir ele. E aí o discípulo de João, revoltado, vem junto com aquele judeu e diz: mestre, aquele que tu batizaste da além do Jordão está batizando. E todos lhe saem ao encontro. Como que ele dizia: não vai fazer nada, não vai tomar nenhuma atitude, a vendinha vai fechar, pastor. E João responde: o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Eu já disse a vocês que eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O amigo do noivo, quando ouve a voz do noivo, muito se alegra, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. É na casa do oleiro, irmãos, que nós aprendemos que Cristo é quem deve ser exaltado sobre todas as coisas. E se Ele é exaltado sobre todas as coisas, nós precisamos ser humilhados em nosso orgulho, em nossa soberba, e nos prostrarmos humildemente em sua presença.
Certa vez eu ouvi um grande conferencista brasileiro, que é pastor numa grande igreja, numa capital brasileira, contar que ele estava pensando em deixar o pastorado da igreja e dedicar-se somente às conferências. E ele então foi conversar com o reverendo Antônio Elias. E o reverendo Antônio Elias disse a ele: não, meu filho, você não pode deixar o pastorado da igreja local. Porque quando você vai nas conferências, há centenas, há milhares de pessoas te ouvindo, e elas choram, se quebrantam, tiram foto com você. Mas é na igreja local que você vai na reunião de oração, no sábado de manhã, e lá só tem 20 pessoas orando. Ali você é humilhado e entende que você precisa estar de joelhos na presença de Jesus. A casa do oleiro é lugar de humilhação. Se você está na igreja buscando glória, aplauso e reconhecimento, eu gostaria de lhe dizer que não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor quer dar a você um coração quebrantado e humilde. Você anda soberbo por alguma razão? Você tem andado acima do salto, olhando para as pessoas de cima para baixo e se acha superior aos demais? Nessa manhã o Senhor manda te dizer que todo aquele que se exaltar vai ser humilhado. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom estar na casa do oleiro. Aqui nós aprendemos a ser humildes e sermos parecidos com Jesus. Mas ao olhar para o texto da palavra, ele continua a nos mostrar a casa do oleiro. E ele nos diz que a casa do oleiro é lugar de humilhação, mas a casa do oleiro é lugar de aprendizagem. A casa do oleiro é lugar de aprendizagem. Diz o versículo de número 2: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Vamos ler comigo? Vamos lá? Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. A casa do oleiro é lugar de humilhação, mas a casa do oleiro é lugar de aprendizagem. Deus é o oleiro, você é o barro. Ele mandou Jeremias descer à casa do oleiro. Se ele é o oleiro, você é o barro, a igreja é a casa de Deus, nós somos a casa do oleiro. A casa do oleiro, além de ser lugar de humilhação, é lugar de aprendizagem. O texto diz a Jeremias: desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. O que você veio fazer aqui nessa manhã? Ouvir a voz de Deus. Paulo diz em Romanos 10:17, na nossa tradução atualizada, ao meio da revista atualizada: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Na Almeida Revista e Corrigida, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Você vem à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, e quando você ouve a palavra de Deus com fé, então a sua fé é fortalecida. É lugar de aprendizagem. Se você está humilhado, abatido, deprimido, você vem a esse lugar e a palavra de Deus te renova. Davi diz no Salmo 119:25: a minha alma está abatida até o pó. Essa expressão no hebraico para abatida até o pó significa literalmente que a alma dele está deitada com a cara no pó. Ele está dizendo assim: eu estou profundamente humilhado, a minha alma está abatida até o pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus tem o poder de reanimar, de dar vida aos mortos, de levantar você da depressão para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você vem aqui para a sua fé ser fortalecida, mas você vem aqui para você ser levantado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. O Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
Se você precisa de reavivamento, de renovo na sua alma, ouça a pregação da palavra de Deus e Deus vai ressuscitar você na alma. Se você precisa de vitória contra o pecado, a Bíblia diz no Salmo 119:9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. No 11 ele diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A casa do oleiro é lugar de aprendizagem. É onde você ouve a voz de Deus, é onde a sua fé é fortalecida, é onde você é reavivado, é onde o seu coração é quebrantado, é onde você ouve o Espírito Santo falar com você nas Escrituras, e você então é conduzido no caminho do Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. É por isso, amados irmãos, que um texto-chave para o meu ministério pastoral é aquele texto que está lá em Ezequiel, no capítulo de número 37. O Senhor coloca o profeta Ezequiel no meio de um vale repleto de ossos, e o Senhor faz com que o profeta caminhe no meio do vale, e ele olha para os ossos, e a situação é tão terrível que parece que os próprios ossos estão olhando para ele. E Deus pergunta para aquele homem: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E ele diz: Senhor Deus, tu sabes. E o verbo hebraico yadá significa: se o Senhor Deus colocar o coração nesses ossos, eles podem ressuscitar. Então o Senhor manda Ezequiel pregar para os ossos. É a cena da pregação, amados irmãos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Farei crescer carne sobre vós, farei crescer tendões sobre vós, farei crescer pele sobre vós. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e sereis um exército grande e extremo. Ezequiel diz: preguei como ele me ordenou. E de repente você ouviu um ruído, barulho de ossos que se juntaram contra ossos, e cresceram os tendões, os órgãos, as carnes, as peles. Não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, ó filho do homem. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Louvado seja Deus. A pregação da palavra tem o poder de ressuscitar mortos. Talvez você chegou aqui nessa manhã e era um morto espiritualmente, mas o texto do Evangelho diz a você que Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar os seus pecados, e que o Espírito Santo de Deus entra na sua vida e te ressuscita na alma, e você crê, e você vai ser salvo para a honra e para a glória do nome de Jesus. É por isso que o reformador João Calvino dizia que o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. O púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. Eu gosto muito, irmãos, de uma expressão de Lutero, quando fala sobre a pregação fiel das Escrituras. Quando o texto é exposto com fidelidade, ele diz que você vem à igreja, e ele diz assim: você olha no púlpito, você vê o pastor. Você olha para a pessoa do pastor, você ouve a voz do pastor, mas não se engane, quem está falando com você é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala com você por meio da pregação. É por isso que na Igreja Reformada nós acreditamos que a pregação é Vox Dei. A pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Quando o texto é exposto com fidelidade no seu contexto, apontando para o Evangelho de Jesus e aplicado à sua alma, preste atenção, não é uma mera tradição. O Espírito Santo está falando com você por meio da pregação da palavra de Deus. Então se humilhe diante da voz do Espírito. Confesse os seus pecados diante do nosso Deus, emende a sua vida e louve ao Senhor, porque Ele é misericordioso com você e fala com você por meio da pregação da palavra dEle. Venha com o coração disposto
aprender, porque neste lugar o Senhor sempre vai falar com você. A casa do oleiro é lugar de humilhação. A casa do oleiro é lugar de aprendizagem. Nunca chegue com a postura de que sabe tudo. Eu me lembro na igreja anterior que eu pastoreava, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, tudo que o senhor pregar da Bíblia eu já sei. Já li a Bíblia inteira mais de 10 vezes, já ouvi sermão em toda a Bíblia, então não adianta, eu já aprendi tudo aquilo que o senhor vai falar. Eu falei: meu irmão, falta uma coisa para o senhor aprender. Falta para o senhor aprender a bênção de ser humilde. O senhor é soberbo, o senhor precisa ouvir a pregação da palavra de Deus. Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, em nome de Jesus. Que bênção estarmos aqui. Estava pregando numa conferência nos Estados Unidos em 2014. Nós traduzimos aquele cântico Vaso Novo para o inglês, ficou bem interessante. E depois eu saí de lá, recebi uma mensagem do pastor que numa igreja batista reformada no Michigan estavam cantando o cântico que nós tínhamos traduzido para o inglês. E cantamos aqui na nossa igreja. Ficou muito bonito. Talvez algum dia eu ensine para você em inglês. Mas que bênção é saber que o nosso Pai amado nos traz à sua casa para falar conosco, para ouvirmos a sua palavra. O texto nos diz que a casa do oleiro, além de ser lugar de humilhação e além de ser lugar de aprendizagem, a casa do oleiro é lugar de transformação. A casa do oleiro é lugar de transformação. Vamos ler aqui, amados irmãos, versículo de número 3 até o versículo de número 6. Versículo de número 3 até o versículo de número 6. Leiam todos comigo numa só voz. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que bênção maravilhosa essa palavra. Lá está Jeremias, lembre-se, o oleiro está ali pedalando, a sua engrenagem está rodando, e de repente então ele toma o barro úmido e coloca naquela plataforma que gira, e ele então com talento vai usando as suas mãos e pedalando e formando um vaso maravilhoso, e de repente quando está tudo pronto, o barro quebra e trinca na mão do oleiro. Se fôssemos talvez eu e você, nós diríamos: que barro imprestável, vou jogar fora, não presta para fazer nada. Mas Jeremias ficou perplexo, porque aquele oleiro não jogou o barro fora. Ele continuou pedalando, ele umedeceu mais o barro, e ele foi forjando de novo, e usando as suas mãos, e de repente surgiu um vaso glorioso, uma verdadeira obra de arte. E aí o Senhor diz ao profeta: não posso eu fazer a mesma coisa com vocês, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor está dizendo ao povo de Israel, de Judá, que está idolatrando, que ainda que eles quebrem na mão dele, ele pode fazê-los vaso novo. E aí ele continua dizendo mais abaixo: se ele disser a uma nação que ele vai punir aquela nação, e aquela nação se arrepender dos seus pecados, ele vai restaurar aquela nação. Mas se ele disser a uma nação que vai abençoá-la e ela abandonar os seus caminhos, então ele vai punir e disciplinar aquela nação. E mesmo ouvindo, amados irmãos, uma mensagem tão maravilhosa como essa, de arrependimento, os judeus, queridos amigos e irmãos, rejeitaram essa palavra do Senhor. Se você olhar o texto mais abaixo, eles vão dizer: não tem jeito, nós vamos fazer o que der na nossa cabeça. É impressionante, amados irmãos, nós não vamos mudar de atitude.
Que situação terrível. Hoje o Senhor está dizendo a você que aqui está, que você é vaso, que quebrou na mão do oleiro. E Ele pode pegar a sua vida e moldá-la de novo. Qual vai ser a sua reação diante dessa palavra tão singular e tão maravilhosa? Você vai dizer como os filhos de Israel que disseram: não acaso nós vamos fazer o que der na nossa cabeça? Ou você vai confessar os seus pecados, se arrepender de suas falhas e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me, renova-me, restaura-me, transforma a minha vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis no mundo por causa da pandemia do coronavírus, mas na nossa nação principalmente, mais de 14% de desempregados neste país. Com a pandemia, amados irmãos, no ano passado mais de 60 mil negócios fecharam na cidade de São Paulo. Famílias estão sendo destruídas, relacionamentos quebrados. O número de pessoas na rua na nossa cidade se multiplicou. Está tudo quebrando, amado irmão, diante do grande oleiro que é Deus. Mas o Senhor nos chama ao arrependimento e ao quebrantamento na presença dEle. Eu gosto muito do texto que está lá em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Veja bem que o texto diz: se o meu povo. Não é para a sociedade como um todo, é para o povo de Deus, é para a igreja de Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você que diz crer em Cristo Jesus, se humilhar, se você voltar a orar, se você voltar a buscar a face do Senhor, se você se arrepender dos seus maus caminhos, então o Deus eterno promete ouvir dos céus, perdoar o pecado da sua igreja e sarar a sua terra. É impressionante, irmãos, ver que o mundo está vivendo uma grande crise, mas grande parte do que está acontecendo é porque nós, como igreja, não temos sido a bênção que nós deveríamos ser. E talvez você está aqui dizendo nessa manhã: pastor, não tem jeito para mim. Pastor, eu sou um drogado. Pastor, eu sou um prostituído. Pastor, eu sou uma pessoa dominada pela pornografia. Pastor, eu estou vivendo de maneira contrária àquilo que Deus fez para mim. Pastor, eu estou entregue à prostituição. Eu estou roubando, pastor. Eu sou um corrupto, eu sou um salafrário. Não tem conserto para mim. O texto está dizendo nessa manhã, querido, que se você é barro e quebrou nas mãos do Senhor, o Senhor não desiste de você. O Senhor deu o único filho dele na cruz do Calvário para pagar os seus pecados. Se você se arrepender de suas falhas, se você se arrepender dos seus erros, se você se arrepender da vida que tem levado, se você invocar o nome do Senhor, a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, depois de andar sobre as águas, estava afundando, gritou: Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me. O Senhor estende a sua mão e o livra de afundar. Se você clama hoje pelo socorro do Senhor, pela salvação do Senhor, pela transformação do Senhor, Cristo vai tomar você da mão. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele não vai deixar você afundar no mar terrível do pecado, mas Ele vai tomar a sua vida, moldar você e fazer de você um vaso novo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que você nessa manhã se arrependa dos seus pecados e diga: Deus, faz de mim um vaso novo, em nome de Jesus. Tudo isso pode acontecer porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu na cruz por você, para pagar os seus pecados, para fazer de você um vaso novo. Um hino que eu amo muito diz assim: Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou.
querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Hoje você está na casa do oleiro. Humilhe-se hoje na presença do Senhor. Ouça o que o Espírito Santo falou com você. Creia em Cristo Jesus. Diga: Senhor, restaura-me, transforma a minha vida, faz de mim um vaso novo. Eu creio em Jesus. Ele morreu na cruz para me transformar, para me resgatar, para fazer de mim um vaso precioso nas mãos de Deus. Que Deus faça de você um vaso precioso nas mãos de Cristo Jesus, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Amém.